Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco de manutenção do veículo em concessionária. Eu comprei, adquiri agora uma Saveiro Cross cabine dupla 2016-16. Eu a adquiri aqui não tem a data, em 30, não, 7 de março de 2016. Uma Saveiro Cross cabine dupla. Hoje dia 13/7, inclusive é dia mundial do rock, ela está com 3.000 km rodados. Então ando muito pouco, porque eu tenho outros veículos e tal, então eu quase não a uso. Né? Não é utilizada para uso rural, só para uso urbano, porque minha sogra mora no interior, então só uso esse carro para viajar. Então eu adquiri esse Saveiro como produtor rural, porque eu tenho esse benefício, e deixei ela parada até um pouquinho antes do Natal, em dezembro de 2016. Então ela ficou exatamente quase 9 meses parada. Ela foi faturada na Realta em Belo Horizonte, né? Vocês podem ver, e foi levada para o interior de Minas, na cidade de Cláudio, que é exatamente a 140 quilômetros daqui. Então lá eu andava com ela muito pouco, então eu tinha outro carro aqui, tinha outros carros aqui para usar, então eu deixei essa Saveiro lá parada no galpão e tal, quase não usava, andava com ela quando ia lá de 15 dias, uns 20 quilômetros. Então eu decidi vender o carro que eu tinha aqui, que era um Gol Power muito novinho, muito novo mesmo. É um carro que está com 20.000 km, ele era 2013, e fiz todas as revisões concessionárias, mas fim do prazo de garantia eu resolvi fazer revisões independentes e passei a fazer na High Torque, aqui em Belo Horizonte, no bairro Bonfim. Inclusive tem até um vídeo lá desse Gol sendo revisado. Se quiserem julgar, no dia 24/8/2016 tem lá o carro com 20.000 km sendo revisado. Inclusive até o vendi. Aí, como a gente tinha mais carros aqui, esse carro ficou parado lá. Comprei com esse benefício que eu citei. Esse carro foi trazido para Belo Horizonte uns 2, 3 dias antes do Natal, e a garantia, a revisão dele estava vencida. Teria que ter sido feita em até 7 de outubro de 2016. Aí eu trouxe esse carro, vendi esse Gol entrou numa negociação, e eu vendi esse carro. E esse carro foi embora, eu passei a usar a Saveiro e manter o carro do uso diário aqui em Belo Horizonte, porque eu vou utilizar essa caminhonete só para ir para Cláudio e voltar. Então, tanto é que ela está tão pouco rodada. Aí eu fui fazer revisão nela no dia 30/12/2016, numa concessionária aqui em Belo Horizonte, na Avenida Barão de Mel e tal, no Recreio. Acredito que por ter sido o último dia do ano, as pessoas estão meio num clima de festa, meio num clima de Réveillon. Deixei esse carro lá pela manhã, eu trabalho, sou contador da concessionária Hyundai, aqui em Belo Horizonte, mas só tem o carro da Volkswagen. Então, deixei esse carro lá e fui trabalhar. Ao fim do dia, eu ia para o interior com esse carro e fui buscar. Chegando na concessionária, o carro tinha exatamente na época, acredito que eu, menos de 500 quilômetros, está aqui, 423 quilômetros rodados, né? E fui pegar o carro e o consultor, esse que assina aí, não é nem o consultor que me atendeu, geralmente o consultor que te atende no balcão ali, não é nem
culpa dele nem nada. O rapaz simplesmente me conduziu até o caixa, eu paguei pela revisão e adquiri acessórios também, porque vocês sabem que caminhonete tem o step por baixo, aquele negócio todo, não tem protetor de cárter e tal, então eu fui adquirir alguns acessórios na concessionária Recreio de Belo Horizonte. Vou achar a nota. Então eu adquiri aquele cinzeiro com céu central, o antifurto do step e o protetor de cárter. Fiquei eu sabendo, após esse evento, que apenas a concessionária Recreio aqui em Belo Horizonte instalava o protetor de cárter porque não era orientado pela Volkswagen a instalação do mesmo, haja vista que o projeto do veículo era para que, em uma possível colisão frontal, o motor descesse para não invadir a cabine do veículo. Mas eles falaram que instalavam e tal, que negócio todo. Foi instalado tudo na concessionária. Até em forma de registro, caso uma possível avaria no veículo, o seguro não me ressarça, eu tenho isso tudo documentado, que na própria concessionária Volkswagen me orientaram que fariam a instalação dos mesmos, né, dos equipamentos, acessórios que eu adquiri. Só que, como eu disse anterior, não sei se por ser o último dia do ano, o último dia útil, coincidentemente era uma sexta-feira, fui eu buscar o veículo, eles me conduziram até o caixa, eu fui ao caixa pagar, paguei pela revisão e pela instalação dos acessórios. Eu paguei pela instalação dos acessórios R$ 449. Pela revisão, que era uma revisão que era com valor pré-estabelecido, eu paguei o valor de 485. Só que, como eu não tinha feito a primeira revisão dentro do prazo, que é de 6 meses, se estendendo a um mês, que seria em outubro, eu paguei pela mão de obra e pela revalidação da garantia. Então, fui lá, paguei esse valor, então eu paguei a Recreio 449 mais 405. Achei o serviço muito ruim, um descaso muito grande comigo e não fiquei satisfeito. Eu acho que eles não fizeram realmente tudo acordado e tal. Quando eu fui pegar o carro, inclusive o carro ainda tinha descido da rampa, né, onde eles fizeram a revisão, e o carro estava no chão e ainda com plástico, que pelo menos o mecânico foi zeloso, né, com plástico no banco e com aquela almofada com numeral em cima do carro, com as notas do que havia sido feito. Um consultor técnico não me acompanhou do veículo, eu mesmo tirei essa almofada em cima do carro, tirei o plástico do banco, eu deitei debaixo do carro, conferi se realmente havia sido instalado o peiteaço e o protetor de step. O cinzeiro, nítido, estava no console do painel, havia sido instalado. Todos foram instalados, né? Então eu paguei, inclusive, eu havia consultado anteriormente valores em lojas independentes e realmente o preço da Recreio é um pouquinho mais salgado, mas eu fiz o serviço na concessionária por uma garantia, caso houvesse esse problema aí com o protetor de cárter, com meu seguro e tal, eu alegaria que havia sido instalado em concessionária por orientação deles. Tá, não acreditei muito, porque assim, o kart é só 400 e poucos quilômetros rodado, então eu acho que, sei lá, se realmente o serviço foi feito. Espero que tenha sido, né? Eu prefiro acreditar, né? Apesar de ter um certo pé atrás com o serviço concessionário, por trabalhar em concessionária e saber como as coisas funcionam, né? Mas, pela minha surpresa, eu liguei na Carbel, em Belo Horizonte, em março de 2017, e conversando com o consultor técnico, o senhor Vinícius Borges, o telefone dele está aí,
extremamente honesto, extremamente preparado, né? Me avisou que o seguinte, que a minha segunda revisão deveria ser feita no prazo de até um ano da data de faturamento do veículo, seria em 7 de 3 de 2017, se estendendo por mais um mês. Então ele me orientou que eu fizesse dentro desse prazo para que eu gozasse da mão de obra gratuita. Na Recreio me falaram que eu poderia fazer até o mês 6, até o dia 30 de 6 de 2017, né? Mas não me explicaram que se eu fizesse nessa data, passados 6 meses, eu não gozaria da mão de obra gratuita. Então esse rapaz aqui, do Vinícius Borges, inclusive eu rasguei elogios a ele, nos canais da Carbel, no Reclame Aqui, da mesma forma que eu fiz com o Recreio no Reclame Aqui, não falando tão bem, né? Esse rapaz me orientou que fosse feito até 7 do 4 de 2017, se estendendo até 7 do 5, para que eu mantesse a garantia do veículo. Então tá, fui, fiz, fui uma pessoa extremamente atenciosa, eu falei assim, ó, eu não sei se, pelo carro ter tão baixa a quilometragem, se realmente foi feito, acredito que tenha sido, a concessionária não vai se queimar por 4 litiosos, 3 filtros, reaperto de suspensão. Acredito eu que tenha sido feito, mas ele me convidou a acompanhar a revisão do meu veículo. Inclusive, no fim, aí eu acompanhei tudo, realmente todo o serviço foi feito na Carbel, né? No dia 31 de 3 de 2017, o carro tinha 1.900 km, quer dizer, um carro com 1.900 km tinha feito uma revisão com 423 e uma com 1.900, né? Agora a minha próxima é até o dia 30 do 9, se estendendo até o dia 30 do 10, né? Passam 6 meses, ou 10 mil quilômetros, o que ocorrer antes. No ano do carro vai provavelmente ser pela data. Então eu quero assim deixar claro para vocês que existem diferenças de concessionárias sérias, e eu acompanhei esse serviço na Carbel, e realmente o serviço foi muito bem feito. Eu sou cliente High Torque, né? E realmente o serviço da High Torque é muito bom. É um serviço mais apurado, com mais erro, aquele negócio tudo. Só que o atendimento que eu tive na Carbel, em especial por esse senhor, o senhor Vinícius Borges, o telefone dele está até aí, faz questão que apareça, para que, caso vocês necessitem de uma consultoria e uma revisão, um reparo, o que for, na concessionária, em Belo Horizonte, indico a Carbel, porque realmente foi um serviço diferenciado, foi um serviço que eu esperava da Volkswagen, e o seu concessionário, a empresa que a representa, que tem a bandeira dela à sua frente, teve extremo zelo comigo, não fez distinção de veículo, de valor de serviço, então eles foram extremamente honestos. Então, assim, felicíssimo com a Carbel e principalmente com o senhor Vinícius Borges, né? Então, assim, super recomendado. Vale muito a pena procurar uma rede autorizada. Claro que tem oficinas independentes que fazem um serviço muito bom. Inclusive na Carbel eles tiraram o duto do filtro de ar, conferiram o corpo de borboleta, coisa que todo mundo fala que não confere. Lá eles conferiram e me mostraram, realmente está limpo, entendeu? Não teve empurroterapia, tá? Não me tentaram me empurrar. Higienização, cristalização, nada disso. Fizeram único exclusivamente o que realmente haveria de ser feito num carro até então com 1.918 quilômetros. Então tá aí o meu registro. Eu acho que a gente tem que confiar também um pouco no serviço autorizado, entendeu? Existem pessoas sérias, pessoas com vontade de trabalhar, de progredir, de levar o nome das suas empresas que representam as montadoras, tá? A um patamar um pouco mais elevado, tá? Não é só botar um slogan na Volkswagen na frente e tal, não. Realmente todos lá foram super atenciosos comigo. As meninas do pós-revisão, não sei nem se o nome seria esse, né? Do pós-serviço me ligaram, foram muito atenciosas, entendeu? Então acho que assim,
Quando você está à frente de uma marca, e a marca acredita em você, e você acredita no seu trabalho, acredita no seu crescimento, vale a pena investir e que você represente essa marca da melhor forma possível. Então, parabéns, senhor Vinícius Borges, consultor técnico, o telefone dele está aí, né? Caso vocês queiram visitar a concessionária, a experiência que eu tive foi muito boa. Não digo que todos seriam ou serão, né? Mas nesse rapaz ele foi extremamente claro, foi extremamente atencioso, entendeu? Ele está de nota 10, tá? Então, basicamente é isso. A minha experiência, né? Com o serviço do concessionário nesse veículo. Em outras ocasiões, já fiz revisões em Carbel, Mila, aqui em Belo Horizonte, inúmeras. Na própria Recreio, também fui muito bem atendido na Recreio em outra ocasião, inclusive na venda de peças também a Recreio foi muito atenciosa, mas eu acho que esse profissional fez a diferença. Então é isso. Obrigado a todos.